Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma perspectiva realista, né? De aonde você consegue chegar, quanto você consegue juntar em 10 anos investindo. Mas de forma realista mesmo, sem promessas inalcançáveis nem nada desse tipo, para você conseguir entender o que dá para fazer, né? Qual que é a expectativa que eu posso ter depois de investir 10 anos. Então, eu tenho uma calculadora aqui que eu construí, né, que é a calculadora da liberdade, e vou fazer algumas simulações nessa calculadora de alguns cenários possíveis. E aí, depois de fazer essas simulações e brincar um pouquinho aqui na calculadora, a gente vai falar sobre alguns insights, né, algumas conclusões que a gente pode tirar por causa dessas simulações aqui. Eu tenho certeza que para muita gente, talvez esse vídeo mude a sua perspectiva e mude a sua vida, né, no sentido de direcionar para onde vai a sua atenção e como vai ser o seu plano para poder acumular dinheiro e capital e enriquecer, se essa é a sua intenção. Bom, então vamos para a minha tela para mostrar para vocês a calculadora aqui. Bom, então vocês estão vendo aqui a tal da calculadora da liberdade, né? Que foi a calculadora que eu criei para fazer essa continha. Ela é bem simples, tá? Tem 6 variáveis aqui que a gente coloca. A primeira é o saldo inicial, que é quanto dinheiro você tem. A segunda é o tempo de acumulação em meses, né? Como a gente está falando de 10 anos, são 120 meses. A quantidade de dinheiro que você aporta todos os meses. Se esse aporte vai ser fixo, né, nominal, ou seja, todo mês vai ser aquele valor, ou se você vai corrigir esses aportes mensalmente pela inflação. Ou seja, digamos que você aporta R$1.000, esse mês teve uma inflação de 1%. Aí no mês seguinte você aporta 1.010 para poder compensar essa inflação, né? Se aqui tiver marcado não, é porque você não vai corrigir, vai ser nominalmente aquele valor. Se aqui tiver marcado sim, quer dizer que você vai corrigir, ou seja, todo mês você vai aportar um pouquinho a mais para compensar aquela inflação. Depois a gente tem aqui a inflação anual, que eu arbitrei aqui 5%, e quanto é a rentabilidade da sua carteira acima da inflação, que eu coloquei aqui 5% também. Ou seja, essa carteira que a gente está olhando aqui rende IPCA mais 5, digamos assim. Então, beleza, a calculadora está toda zeradinha aqui, pronta para a gente imputar aqui o saldo inicial, os aportes. A gente não vai mexer no tempo, vai ser 10 anos, eu não vou mexer na inflação também. E a gente vai brincar um pouquinho com a rentabilidade da carteira e com a quantidade de aportes que a gente consegue fazer. Então, eu vou simular algumas situações, mas de repente a sua situação é um pouco diferente, né? Se você quiser uma simulação do seu caso para isso, você me segue lá no Instagram, @EagleEducação, vai estar em algum lugar aqui em cima, tá? E aí eu vou botar um story hoje à noite lá, né, uma caixinha, para a gente poder simular junto aí as situações de vocês, tá? E se depois, né, quando você for olhar lá a caixinha já tiver passado, eu vou deixar um contato aqui de WhatsApp, né, vai estar no comentário, na descrição do vídeo também, para você poder falar comigo e aí me pedir lá uma simulação. De repente eu consigo fazer uma dessas para o seu caso específico, para você ver, né, mudar o tempo, mudar os aportes, mudar a rentabilidade, etc. E a gente pode brincar com isso lá, tá bom? Então entre em contato comigo de alguma dessas duas formas, ou pelo Instagram aqui em cima, ou pelo WhatsApp que vai estar nos contatos aqui embaixo. Então vamos lá, o primeiro cenário que a gente vai simular aqui é uma pessoa que está começando, você não tem nada juntado, tá? Sua conta está zerada, você está lá no seu primeiro emprego e você vai conseguir juntar R$1.000 por mês nesse emprego durante os próximos 10 anos, tá? Então, o que a gente tem que mudar aqui é simplesmente o aporte, R$1.000, tá? E vamos dizer que você vai conseguir essa rentabilidade aí, 5% acima da inflação, tá? O que ele me dá aqui de output, né, de resultado, tá? O total aportado foram 120 meses de R$1.000, foi R$120.000 ali nominalmente falando, né? Só somando aqueles aportes, sem considerar o efeito do tempo neles, tá? O total de juros recebidos foram 82.489, ou seja, você recebeu bastante juros até, né, em 10 anos, comparado com a quantidade de dinheiro que você aportou, tá? Aí que ele vai te dar a posição nominal, ou seja, quanto dinheiro você vai ver lá na sua conta depois dos 10 anos, tá? Seu saldo final vai ser algo como 202 mil e a sua renda passiva mensal ali no final, né, ou seja, se você retirar dessa carteira dinheiro para você viver sua vida, sem mexer na carteira ali, deixando ela ser corrigida pela inflação ao longo do tempo. Então, é o dinheiro que você pode tirar, vamos dizer assim, para sempre, sem perder para a inflação ao longo do tempo, tá? Isso daria R$ 824,97 nominal, tá? Mas, o que acontece? Daqui a 10 anos, o dinheiro vai valer muito menos do que ele vale hoje, né? Então, a gente tem que calcular as posições reais que você vai ter.
Então esses 202 mil daqui a 10 anos vão ser o equivalente a 124 mil, se a gente considerar essa inflação aqui de 5%, ok? Então o seu saldo final vai ser R$ 124.300 em dinheiro de hoje, tá bom? Vai ser o equivalente a isso hoje, tá? E essa renda passiva de 824 vai ser o equivalente a uma renda passiva de R$ 500 hoje, né? R$ 506,46, tá? Então, do ponto de vista aqui, né, em termos reais, isso é o que você conseguiria fazer em 10 anos, aportando R$ 1.000 sem corrigir o seu aporte, com essa rentabilidade aqui, sem mexer em mais nada, tá? Então, uma carteira bem simples, né? Eu sei que juntar R$ 1.000 por mês todos os anos dá uma impressão de que você vai chegar um pouco mais longe do que isso, né? Muita gente fala aí, não, comece a investir com pouco e tal, e de fato isso é uma coisa boa, né? Vai te criar o hábito de investir, vai te deixar com alguma coisa no futuro ao invés de nada, se você não investir, mas convenhamos aqui que você não chegou muito longe fazendo isso aqui durante 10 anos, né? Lógico, se você botar 20, 30 anos aqui, sua situação melhora um pouco, mas mesmo assim nem seria também nada de outro mundo, né? Você não mudaria a realidade da sua vida, você só estaria melhor no futuro do que você estaria sem investir. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui de mudar essa rentabilidade aqui que a gente tem na nossa carteira 1% ao ano, beleza? É uma mudança simples, até parece pouco, mas na realidade não é tão simples de conseguir, tá? É difícil você conseguir render consistentemente 1% a mais no ano, né? Mas vamos dizer que você conseguiu aqui e ao invés de 5% acima da inflação, sua carteira rendeu 6% acima da inflação. Qual é o impacto que isso vai ter? Vamos dar uma olhada? Bom, de 124 aqui você passou para 131 mil, ou seja, aumentou R$ 6.000 na sua posição em termos reais, tá? E a sua renda, que era de 506, passou para 639, né? Porque você está extraindo mais por ano aqui acima da inflação, né? Então teve até um bom aumento de renda, né? De 500 para 639, aumentou aí 130 mais ou menos reais, né? 183 reais. E o saldo ficou mais ou menos parecido, né? Aumentou alguma coisa ali, 5%, 6% de aumento na sua posição no final das contas. Fez alguma diferença? Fez alguma diferença. Mudou completamente a sua vida? Não mudou, tá? Uma situação parecida com o que você tinha antes, um pouquinho melhor, tá? Vamos voltar aqui para 5% e vamos ver o que acontece se a gente mexer com o aporte, né? Então, se ao invés de 1.000, você aportar 2.000, o que aconteceria? Vamos ver. Bom, dobrou, né? Já melhorou bem. Ao invés de 500, você teria uma renda passiva de 1.000. E ao invés de 124, você teria 248 mil ali na sua conta, né? Ou seja, o impacto do aporte é linear, né? Se você consegue juntar um pouquinho a mais, isso bate linearmente ali na sua posição real ao longo do tempo, tá? Então, parece aqui que o aporte é bem relevante nesse caso, né? Vamos tentar fazer aqui quanto você precisaria para em 10 anos chegar em R$ 1 milhão em termos reais, tá? Ou seja, em valores de hoje, já descontando a inflação, tá? Eu acho que vai ser algo próximo aqui de 7 mil, deixa eu ver. Ó, 7 mil você chegaria em 870, talvez 8 mil. 8 mil você chega em 994 mil reais, tá? Eu vou considerar isso aqui 1 milhão, tá muito próximo de 1 milhão, tá? E uma renda passiva de R$ 4.000 em valores de hoje aqui para você daqui a 10 anos, né? Ou seja, se você quiser fazer isso saindo do zero, você teria que juntar R$ 8.000 por mês. É um valor bem alto para a maioria do Brasil, né? Muita gente nem chega até essa renda, veja lá juntar isso, né? Mas é a realidade aqui, né? A gente tem que ser realista e mostrar aqui como é de verdade, tá? Então, R$ 8.000 nominalmente, sem ajustar pela inflação, você chegaria num saldo final de 1.600.000 nominal, que equivaleria a mais ou menos 1 milhão ali em dinheiro de hoje, tá? A renda passiva que você poderia retirar dessa carteira tranquilamente seria ali de R$ 6.600 nominal, o que equivale a cerca de R$ 4.000 hoje em dia, tá? Então essa é a situação de quem está saindo do zero e quer saber aonde quer chegar daqui a 10 anos, aonde consegue chegar em 10 anos. Então essa é a situação de quem está saindo do zero aqui e quer ver aonde consegue chegar em 10 anos, né? Se você aportar 8 mil, você vai virar um milionário. Se você aportar cerca de R$ 1.000 por mês, você vai chegar naquela situação inicial que a gente tinha feito aqui, 120 em termos de hoje, cerca de R$ 500 de renda também em termos de hoje e já corrigidos pela inflação aí ao longo do tempo.
Bom, interessante. Então a gente já viu que saindo do zero é um pouco difícil de fazer esse negócio. Parece que o aporte é mais pesado, né? A gente teria que focar num aporte maior para conseguir chegar mais longe, né? Acho que essa conclusão é bem simples. Vamos ver se você já tem alguma coisa, né? Vamos dizer que você não aporta mais nada, tá? E você tem aqui 500 mil reais. O que aconteceria, né? Então, olha só, 500 mil reais em 10 anos, sem mais nenhum aporte, com a mesma rentabilidade aqui, tá? O que aconteceria? Total aportado é 500 mil, você já recebeu de juros 826 mil reais, ou seja, você receberia mais de juros do que o que você aportou, né? O seu saldo final ali, nominal, seria 1.300.000, que daria uma renda passiva de 5.400 reais, né, em termos nominais. E em termos reais, que é o que importa de fato, é isso aqui, tá? Então você teria um saldo final de 814 mil reais em termos de hoje, né, em dinheiro de hoje, e poderia tirar dessa carteira 3.300 reais em dinheiro de hoje, né? Nominalmente seria aqui os 5.400 que vocês estão vendo aí na tela, mas isso significa 3.300 com essa inflação de 5% durante 10 anos. Então olha que interessante, né? Se a pessoa já tem R$500 mil ali, se ela não fizer mais nada, se ela gastar todo o salário dela e tudo mais, e só deixar esse R$500 mil investido, o patrimônio dela já cresce e daqui a 10 anos ela já tem essa renda passiva aqui interessante ali para ela poder tirar dessa carteira. Vamos ver o que mudaria se essa pessoa tivesse 1% a mais de renda anual, né? De rentabilidade anual. Será que isso faria muita diferença? Vamos ver. Então, ao invés de 5 aqui, eu vou botar 6. A gente saiu de 814 para praticamente 900 mil aqui. Então, teve um aumento ali de cerca de 80 mil reais no saldo final, ou seja, mais ou menos uns 10% da carteira dela. E a renda passiva aqui, né, saiu de 3 e pouquinho para 4.300, porque você consegue tirar mais anualmente aqui, né, 6%. Então, a sua renda aumentou, você consegue tirar mais dessa carteira, né? Daria uma renda passiva aqui de 4.358, vai significar lá uns 7 mil reais, mais ou menos, daqui a 10 anos, tá? Hoje seria 4.358 reais. Ou seja, fez alguma diferença sim aumentar 1% ao ano, né? Você ficou cerca de 10% melhor lá na frente, em questão de saldo, e a sua renda aumentou bem, né? De 3 e pouquinho aqui para 4.300, né? Quanto que era mesmo? 3.300 para 4.300, aumentou R$1.000 na sua renda, né? Quase um terço a mais de renda ali. Então, fez uma boa diferença você aumentar a rentabilidade em 1%. E se eu aumentasse o aporte, né, em R$1.000, por exemplo, né, que era o nosso exemplo inicial. Então, além de ter os 500 mil, eu vou continuar juntando R$1.000 por mais 10 anos. Qual a diferença que isso vai fazer? Então, a gente sairia aqui de 814 para 938, ou seja, seu saldo aumentaria bem, né? Você sairia ali, ganharia ali cerca de 120 mil a mais, tá? Ou seja, uma boa diferença ali no final das contas. A renda passiva sairia de 3.300 para 3.800, porque como você não aumentou a rentabilidade, quando você for retirar da carteira, você vai conseguir retirar menos. Mas fez uma boa diferença ali no saldo final, né? Ou seja, você conseguiu, aumentando 1% de rentabilidade, ter uns 80 mil a mais, em termos reais, né? E aumentando R$1.000 de aporte durante esses 10 anos, você conseguiu ter ali uns 120 mil a mais. Então as duas coisas fazem diferença, né? Tanto aumentar 1% ao ano de rentabilidade, quanto aportar R$1.000 a mais, né? Faria uma diferença, aportar ainda é um pouquinho maior, mas já é uma diferença meio parecida, né? Bom, então a gente viu que se você sai do zero, o aporte é muito importante, mais do que a rentabilidade. Se você está saindo de uma posição que você já tem um saldo interessante ali, essas coisas começam a se equilibrar. Vamos ver se você tem muito saldo inicial, né? Qual que é a diferença que faz a rentabilidade e os aportes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou zerar o aporte de novo e eu vou fingir que você tem aqui, por exemplo, $1 milhão, que são 5 milhões de reais, tá? Opa, até cagou a planilha aqui. 5 milhões de reais, beleza? 120 meses, sem fazer mais nada, nenhum aporte, nada. Olha só o que aconteceu, né? Sem fazer nada, seu saldo foi para 8.144 em termos reais, ou seja, um aumento brutal aqui de aporte. E a renda passiva seria equivalente a 33 mil reais em termos de hoje, né? Daqui a 10 anos. Ou seja, estaria resolvido aí, estaria no 1% do Brasil tranquilamente, sem fazer mais nada, né? Com $1 milhão, você poderia dispor dessa renda aí daqui a 10 anos, sem fazer mais nenhum aporte. Poderia gastar todo o seu salário, fazer o que você quiser durante esses 10 anos, e daqui a 10 anos sua situação já seria essa, né? Bom, e se eu tivesse aumentado 1% anualmente de rentabilidade? Qual seria o impacto disso aqui, né? Então eu posso transformar isso aqui em 6,
e a gente vai lá com quase 800 mil reais a mais no saldo, e a renda passiva, que era de 33, passou para 43. Então, uma diferença muito brutal, né? Você teria um aumento muito grande aqui de renda e de patrimônio também, simplesmente aumentando 1% ao ano o que você consegue render acima da inflação, né? Bom, o aporte de R$1.000 aqui, você já deve imaginar, vai fazer nem cosquinha, né? Então, cada R$1.000 a mais que você junta, praticamente não vai fazer diferença aqui, né? Você vê que o saldo mudou, sei lá, R$100 mil aqui de diferença, em 8 milhões, basicamente não fez diferença, né? E a renda passiva continua aqui na casa dos 33 mil reais, né? Mudou ali na casa das centenas, ou seja, aportar R$1.000 a mais para quem já tem muito capital não faz diferença. Agora, render 1% a mais ao ano faz uma boa diferença. Ou seja, né, quanto mais capital você tem, mais difícil é você bater o efeito da rentabilidade, né? É claro que eu poderia, se ao invés de juntar 1.000 aqui eu juntar 10 mil, vai fazer uma grande diferença. Mas, poxa, juntar 10 mil todo mês é bem difícil, né? Aumentar 1% anualmente na sua rentabilidade é difícil também, mas talvez não seja tão difícil quanto juntar 10 mil a mais extra todos os meses, né? Então, quanto mais capital você tem, mais difícil fica de você bater o efeito que um aumento de rentabilidade teria na sua carteira. E quanto menos capital você tem, mais difícil é você bater o efeito que é você aumentar o seu aporte, né? Quando você está começando, aumentar R$1.000 no aporte pode ser difícil, mas vai fazer uma diferença muito maior na sua carteira do que aumentar 1% de rentabilidade, que também é difícil. Quando você tem um saldo grande, aumentar 1% da rentabilidade é difícil? É, mas vai fazer uma diferença muito maior do que você aportar 1.000, 2.000, 5.000 a mais na sua carteira, que também é algo difícil. Então, meu ponto aqui é o seguinte: se você tem bastante capital, faz muito sentido você estar focado em investir bem, arranjar bons investimentos, ter uma rentabilidade interessante, preservar capital, né, não correr tantos riscos assim, se proteger esse capital. Por quê? Se ele tiver uma rentabilidade ali, ok, ele já te leva muito longe, né? Ele já consegue multiplicar muito mais do que você precisa, tá? Agora, se você está começando, Vitor, eu tenho muito pouco, tenho 10 mil, 20 mil investido ali, e eu aporto R$500, R$1.000 todo mês, a minha mensagem para você é: o seu foco tem que ser em aumentar o seu aporte, não em investir melhor, tá? Porque o aporte vai fazer muito mais diferença no seu futuro do que investir melhor, tá? Então, pegue esses insights aí para você, né? Tenho muito capital, beleza, eu vou focar em aprender a investir, como investir seguro, como render mais, como fazer operações para poder aumentar a rentabilidade da minha carteira, deixando ela segura e tudo mais. Inclusive, se você gosta disso, segue aqui o canal, porque tem bastante conteúdo sobre isso. Se você está começando agora, não tem capital juntado, cara, o foco total é como eu ganho mais, como eu poupo mais, como eu aporto mais, né? E aí depois você vai lá pensar em como otimizar a sua carteira. Mas o seu esforço todo tem que estar em ganhar mais, fazer mais dinheiro, poupar mais dinheiro. Eu sei que isso não é intuitivo, isso é um canal de investimento aqui, né, de finanças, então eu deveria estar falando para vocês de investimento, mas eu quis trazer essa verdade sincera aqui para vocês, né, de o que você tem que focar em cada fase, no que você está fazendo. Então, se você tem um capital relevante, ter uma carteira principalmente segura, né, que preserve capital e que tenha uma boa rentabilidade é extremamente importante, tá? Se você já está ali nos seus 500 mil ou qualquer coisa parecida com isso, ou mais, né? Me manda um WhatsApp nesse número que está aqui, no primeiro comentário, na descrição do vídeo, para a gente conversar sobre a consultoria de valores imobiliários, tá? Eu acredito que tem muito valor para ser gerado no seu caso, se você já juntou um bom capital ali, pelo menos uns 500 mil reais, tá? Conversa comigo, eu e meu sócio vamos conversar contigo e entender a sua situação e ver se tem valor para a gente gerar para você e se faz sentido a gente trabalhar junto. E se você quiser saber quais são as minhas operações favoritas para aumentar a rentabilidade da carteira, né? Ou seja, para tentar render mais anualmente, tirar prêmio do mercado e render mais, eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que fala sobre uma operação que eu gosto de fazer com opções, que é a venda de put, tá? Então clica nesse quadradinho aqui, você vai aprender essa operação que eu gosto de usar aqui para mim e para os meus clientes também, para a gente tentar aumentar a rentabilidade da carteira de uma forma serena, segura e tranquila. Esse quadradinho aqui vai te levar para esse vídeo, tá bom?
Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para vocês. Deixa um like e um comentário aqui para mim embaixo. Um grande abraço.